Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de crochê do zero. Hoje você vai aprender a fazer os pontos básicos que servem para fazer qualquer peça, desde trabalhos retos como tapetes, mantas, roupas e também amigurumis. Neste primeiro vídeo nós vamos focar nos trabalhos retos e no próximo vídeo vamos focar nos trabalhos tipo amigurumi, que a gente trabalha com outras técnicas para formar o amigurumi. Porém, o ponto vai ser o mesmo, né? Então, nessa aula nós vamos aprender a fazer correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Com esses pontos básicos, você consegue fazer qualquer peça. Então, é muito importante que você pratique bem esses pontos básicos antes de querer ir para outros pontos mais avançados. Vou dar algumas sugestões de materiais para você que está começando. Primeiro, você vai precisar de uma agulha de crochê. A que eu estou utilizando é 2.5, porém, para você que está começando, também indico a 3.0. Eu, pessoalmente, quando eu aprendi o crochê, eu comecei com a 3.0. Mas no momento eu não tenho aqui para mostrar para vocês a 3.0. E a marca que eu uso é da Círculo. É uma marca bem baratinha, dessa aqui da Mais Simples, a agulha da Mais Simples. Eu só tenho ela mesmo, da Círculo. Eu tenho a 2.0. Para mostrar para vocês aqui, que ela é mais fina, e eu tenho a 3.5, eu não tenho a 3.0, então ela é maior. Eu não indico de jeito nenhum vocês comprarem a 2.0 ou até mesmo a 2.5. Eu indico mesmo a 3.0, 3.5, também não mais que isso. Sobre as linhas, aqui eu vou utilizar a linha Amigurumi, é uma linha fina, que, como o nome já diz, a gente usa para fazer amigurumi. Porém, também é muito utilizado para fazer outras peças. Você não precisa se limitar ao uso que a empresa destinou para essa linha. Você pode fazer qualquer peça com essa linha, que vai ficar ótimo. Até roupa eu já fiz com essa linha. É essa linha aqui, ó, Amigurumi da Círculo. Você encontra em qualquer armarinho, e aí acho que na faixa de R$15, mais ou menos. Mas eu também vou deixar o link aqui para vocês comprarem online, caso vocês queiram. E também tem a outra linha, que é a Amigurumi Soft, que ela é um pouquinho mais grossa, mas também o material dela é um pouco diferente. Não aconselho, caso você esteja começando do zero mesmo, porque às vezes ela desfia, é um pouquinho mais complicadinho. Existe outro fio que pode ser melhor para vocês, porque é mais grosso. Então, talvez uma mais fina assim seja um pouco mais complicada, né? Quanto maior a grossura do fio, melhor vai para você ali manipular a peça e tal. Vou mostrar um exemplo para vocês do fio barroco da Círculo. Esse é o número 6, tem o número 4, então eu indico vocês comprarem o número 6, caso vocês queiram uma linha mais grossa. Você também pode fazer amigurumi com essa. Só vai ficar um pouquinho mais grossa, mas não interfere tanto. Eu vou até mostrar pra vocês aqui como funciona um pouco. Olha, em cada embalagem dessas linhas, sempre vai aparecer aqui o que a marca indica de numeração de agulha. Então, aqui tá indicando pra essa espessura de fio, tá indicando 3.5 a 5 milímetros. Esse é o de crochê e esse é o de tricô. Esse aqui indica 2 milímetros a 4 milímetros. Então, por exemplo, se você comprar essa aqui que é um pouco maior, talvez fique mais confortável, indico você comprar, essa aqui é a 3.5, indico você comprar essa linha aqui. Principalmente se sua intenção também não é muito assim, fazer amigurumis, você quer fazer um tapete, uma roupa, uma bolsa, eu indico essa aqui. Ela tem de várias cores, essa aqui é a cor natural. Tem de várias cores, tem uma cartela bem extensa aí pra vocês escolherem. Eu tenho uma aqui aberta pra mostrar pra vocês a espessura. Olha, ela é um pouquinho mais grossa. Um pouquinho não, é bem mais grossa, né? Essa aqui é a Amigurumi. E essa é a Barroco, ó. Então, essa aqui fica um pouco mais firme, né? Pra você fazer. Porém, eu sei que tem algumas pessoas que já querem começar com amigurumi, com fio amigurumi. Então, você pode comprar, mas a dica que eu estou dando é que a linha fina pode complicar um pouco ali no teu aprendizado, mas nada que um pouco de paciência não te ajude. Então, eu vou começar aqui
com essa linha, mostrando pra vocês. Primeiro de tudo, a base de todo o trabalho reto é as correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui um primeiro nó. Observem bem o movimento, ó. Essa parte aqui é a que está vindo do novelo, e essa aqui é a pontinha. Então, você vai girar essa pra cá, vai fazer tipo, vai cruzar aqui. E agora você vai inserir a agulha. Com a agulha, você vai puxar essa linha aqui do novelo pra dentro desse anel assim que a gente formou, segurando aqui com o dedão, pra não perder. Foi pra dentro, você só puxa aqui embaixo, e aí a gente fez o primeiro nozinho pra iniciar as correntes. Eu vou deixar a lista de todos os materiais em ordem ali do que vocês precisam para comprar, para quem realmente quer começar. Mas aqui eu vou mostrando vocês de pouco a pouco os materiais. Porém, na descrição desse vídeo vai estar todo o material, caso você já queira ir comprando. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. A gente, com a agulha, vai trazer essa linha, ó, eu passo aqui por baixo, ó. E eu trago pra dentro desse anel. E aí, eu faço minha primeira correntinha. E aí, eu repito esse movimento. Ó. É muito, muito importante que vocês, se você realmente tem um desejo de aprender, que vocês não desistam na primeira, na segunda vez. Leva um tempinho pra você pegar o jeito, é uma coisa nova. Então, eu aconselho vocês não desistirem, que vale muito a pena você aprender o crochê. Te dá muitas possibilidades de fazer coisinhas pra você, também presentear outras pessoas. Então, tenha um pouquinho de paciência, vale a pena. Reserva aí umas 2 semanas pra você ir treinando. E uma hora você vai pegar o jeito. Então, vamos continuar aqui. É só vocês irem percebendo o movimento que eu vou fazer. E vou puxando. Eu vou fazer aqui, eu já fiz 1, 2, 3, 4 correntes. Pra vocês verem aqui, ó, o desenho que fica as correntes. Até aqui eu tenho uma corrente, 2, 3, 4. Eu vou fazer 6 correntes aqui. Fiz mais uma. Fiz mais uma. Temos 6 correntes agora. Agora, a gente vai aprender a fazer o ponto baixíssimo. Esse é o ponto mais simples que tem. Geralmente, a gente usa para acabamentos e não para fazer carreiras contínuas, né, do trabalho. E é bem fácil, vamos lá. A gente vai começar fazendo esse ponto baixo aqui na próxima corrente, ó. A gente tem a 6ª corrente, que é essa aqui, que está na agulha. E a gente tem a 5ª. Então, a gente vai começar a fazer nesta 5ª. A gente vai introduzir a agulha aqui no meio, ó. Tá vendo que tem um espacinho essa corrente? Vamos introduzir. Vamos trazer o fio aqui, ó, do novelo. Igual o mesmo movimento que a gente fez pra fazer as correntinhas. Ó, vamos trazer pra cá, por dentro aqui. E aí, vamos ficar com 2 alcinhas na agulha. Porém, aqui, a gente vai trazer essa argolinha pra dentro dessa. Trouxe pra dentro dessa, fizemos um ponto baixo. E vamos repetir novamente. Traz pra dentro da argolinha. 2 pontos baixos. Pontos baixíssimos, perdão, gente. É que geralmente eu não faço muito ponto baixíssimo, eu esqueço. Insiro novamente na correntinha. Trago a linha. Fico com 2 e aqui trago pra dentro da outra argolinha. E aqui eu terminar aqui rapidinho. E fizemos pontos baixíssimos. Olha, ele fica bem baixinho mesmo. Como eu falei, é muito usado para acabamentos. Eu diria que 90, quase 100% das vezes é para acabamento. A menos que alguém se arrisca a fazer um trabalho inteiro com ponto baixíssimo, o que dá muito trabalho, e também não acho que fica um resultado muito legal.
mas esse é o ponto baixíssimo. E agora eu vou ensinar vocês a arrematar. Agora a gente terminou aqui, a gente vai trazer essa linha aqui de novo, dentro dessa argolinha. E agora só vamos cortar essa linha aqui e puxar. Puxou, fez o nozinho automaticamente aqui, arrematou. Caso vocês não tenham pegado de primeira, vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes vocês precisarem, até que vocês consigam fazer esses pontos baixíssimos. Agora nós vamos fazer os pontos baixos, que é muito, muito, muito utilizado nos amigurumis, os bichinhos de crochê. Aí tem uma coisa também que eu esqueci de falar com vocês, sobre a questão de como segurar a agulha. Cada um tem um jeito de segurar, então não tem uma regra. Por exemplo, eu posso falar, segura assim, eu seguro. Ou segura assim, ou pinça assim. Tem muitas pessoas que fazem crochê assim. Então, é uma questão de você se adaptar, né? Então, por exemplo, eu assisti um vídeo, quando eu tava aprendendo a fazer o crochê, uma pessoa me ensinou de um jeito. Tava tentando me ensinar de um jeito e tal. Mas eu acabei que não peguei aquele jeito, não consegui aprender daquele jeito. Eu automaticamente adaptei pro jeito que ficava mais confortável pra mim de fazer aqueles movimentos. Então, eu não vou ensinar um jeito pra vocês, porque eu creio que cada um tem um jeito de segurar, mas aí vocês seguram da forma que vocês se sentirem mais confortável, sabe? Não tem uma regra nessa questão de como segurar a agulha. Então, nós vamos iniciar aqui novamente as correntinhas, igual eu ensinei pra vocês. Cruza aqui, insere a agulha no arcozinho, traz a linha e faz o nó. Agora eu vou fazer novamente 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer aquele mesmo movimento, ao invés de eu começar aqui na primeira correntinha que está na minha agulha, eu começo na segunda. Então, introduzo aqui dentro da correntinha, trago o fio aqui pra dentro e eu fico com 2 argolinhas. E aqui, de novo, a gente vai laçar mais uma vez. Laçar é quando a gente pega aqui, ó, o fio. Então, a gente vai laçar mais uma vez e vai trazer esse fio pra dentro dessas 2 argolinhas. Ó, trouxe pra dentro, a gente fez um ponto baixo. Sigo novamente, introduzo a agulha dentro da correntinha, laço, tenho 2 argolinhas, laço novamente dentro dessas argolinhas. E aqui uma dica pra vocês, ó, laço uma vez, e aí você pode puxar um pouco sua agulha assim, porque aí ela vai ficar maior, essas argolinhas. E aí você vai conseguir passar com mais facilidade. E laça mais uma vez. Aqui a gente ficou com 5 pontos baixos, mesmo tendo feito 6 correntinhas, porque é sempre assim. Por exemplo, eu quero uma peça com 10 pontos baixos, vai fazer 11 correntinhas, se for uma peça plana, assim, igual a gente está fazendo. Por quê? Porque você sempre vai pular aquela primeira corrente que estava na agulha, que a gente pulou. Isso se for o ponto baixo. E aí, se for outro ponto, eu vou ensinar pra vocês depois. E aqui, nós vamos subir a carreira, para fazer carreiras retas subindo. Então, aqui, terminou a primeira carreira, você vai fazer uma correntinha, você vai virar a peça, e aqui é o nosso primeiro ponto, que você vai fazer outro ponto baixo em cima dele. Então, vamos introduzir a agulha dentro, pegando essas 2 alcinhas, tá vendo? Tem essa primeira da frente e a de trás. Você vai passar a agulha pegando nas 2. E aí, laça, traz pra dentro. Tenho 2 argolinhas e laço novamente. E assim, você vai seguindo.
Lembra que o ponto baixo são 2 laçadas. Laça uma vez, laça a segunda vez. E aqui, quando chegar no final, pode ser que fique um pouquinho difícil, mas olha, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Aí passa nas duas, faz o ponto baixo. E aí, você vai seguindo fazendo assim. Ah, eu vou fazer mais uma carreira. Faz uma correntinha, vira, primeiro ponto baixo neste ponto aqui, e assim vai, subindo as carreiras. Então, sempre que você for virar, você faz uma correntinha. E aí, você vai contando quantos pontos tem nessa carreira, para que você veja se você pulou um ponto ou fez um ponto a mais, para que seu trabalho não fique torto. Ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É importante vocês não confundirem essa partezinha aqui como se fosse um ponto, porque isso aqui é só aquela correntinha que a gente subiu, mas é importante vocês identificarem que esse é o ponto. É um V, tipo um Vzinho, sabe? Uma trançazinha, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é importante vocês ficarem bem atentos nessa parte. E também sempre contar os pontos para não se perder. Bom, basicamente é isso, ponto baixo. Como eu falei sobre o ponto baixíssimo, caso você não tenha pegado de primeiro, volta o vídeo, vê novamente, pratica mais que uma hora você vai conseguir. E aqui eu vou arrematar, como eu já mostrei pra vocês. Importante ter uma tesoura, né, para arrematar o seu trabalho. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. Vamos novamente fazer 6 correntinhas. Se vocês quiserem fazer mais correntinhas, podem, tá? E aí seu trabalho vai ficar maior. Mas como aqui é só para treino, vocês não precisam fazer tantas correntes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fazer mais uma. Vamos fazer agora um meio ponto alto. E aqui eu fiz 7 correntes. Por quê? Porque a gente vai começar aqui a fazer na quinta corrente. Então, a gente precisa de 2 correntinhas quando é meio ponto alto, para dar essa altura para começar o ponto. Então, o ponto é um pouquinho mais alto que o ponto baixo. Então, ao invés de a gente fazer apenas uma corrente, tanto quando a gente vai virar o trabalho, tanto quando a gente vai iniciar, a gente utiliza 2 correntes. Então, igual eu dei o exemplo lá de, eu quero fazer um trabalho e tem 10 pontos. Nesse caso, se você for fazer meios pontos altos, você vai fazer 12, que aí no final do seu trabalho vai fazer 12 correntes, que aí no final do seu trabalho vai ter 10 meio pontos altos. Então, a gente vai iniciar aqui um meio ponto alto na terceira corrente a partir da agulha. Por quê? O que significa isso? Ó, essa aqui é a primeira corrente que está na agulha. Essa é a segunda e essa é a terceira. Então, muitas receitas podem estar escrito isso, caso vocês comprem uma receita que desejam fazer. Pode estar escrito isso. Comece na terceira corrente a partir da agulha, ou na segunda. Depende muito do que você está crochetando, do ponto, mas é basicamente isso que significa. Então, a gente vai começar aqui na terceira corrente, a partir da agulha. A gente não vai iniciar entrando de uma vez na corrente. A gente vai laçar, então, a gente vai manter essa laçada aqui na agulha, e vai introduzir a agulha aqui dentro, e vai laçar novamente, e vai trazer para dentro da correntinha. E aí, a gente vai ter 3 argolinhas. Vamos laçar novamente dentro dessas 3 argolinhas. E aí, vamos fazer novamente. Vamos laçar novamente, entrar na correntinha, laçar novamente e laçar mais uma vez. São 3 laçadas. Mais uma vez.
temos 5 meio pontos altos. Olha, pra vocês verem a diferença aqui. Ponto baixo, meio ponto alto e ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir mais 2 carreiras com vocês. E a gente vai subir aqui 2 correntinhas, porque esse ponto é mais alto. Sempre quando for meio ponto alto, você vai sempre subir 2 correntinhas. E aí eu viro a peça e vou fazer o ponto. E sigo fazendo o mesmo movimento. Aqui a gente tem 2 carreiras e aqui nós temos 3 carreiras. Ó, 1, 2, 3. Olha como esse ponto deixa o trabalho maior. Apenas com 2 carreiras a gente conseguiu um trabalho maior do que o ponto baixo. Então, assim, para trabalhos retos, você vai fazer um tapete, uma bolsa, geralmente eu prefiro usar ou meio ponto alto ou ponto alto. Eu raramente, acho que nunca usei, na real, o ponto baixo para esses trabalhos maiores e tal. Apenas uso ponto baixo se for um acabamento ou no amigurumi. Mas você pode usar em qualquer trabalho o ponto baixo, porém leva mais tempo, né? Porque ele é menor, então acaba que você faz mais carreiras. Vamos fazer mais uma carreira. Sobe 2 correntes, vira o trabalho. Finalizamos as 3 carreiras. 1, 2, 3. Vou arrematar. Agora, vamos fazer o ponto alto, o último ponto. Vamos fazer o nozinho novamente, para iniciar nossas correntinhas. Vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que 8 correntinhas? Porque no ponto alto a gente utiliza 3 correntinhas para dar altura no trabalho. Então, por exemplo, quando você terminou essa primeira carreira, e aí você vai virar a peça, você vai subir 3 correntinhas. Então, aqui a gente vai começar na 4ª corrente a partir da agulha. 1, 2, 3, na 4ª. A gente vai fazer o mesmo movimento, iniciando aqui do meio ponto alto. Então, a gente faz uma laçada, introduz na corrente. Faz outra laçada, tenho 3 argolinhas. Porém, aqui, você vai laçar novamente, porém, você vai passar somente nas 2 argolinhas. Passou nas 2, laça novamente, passa nas 2 que sobraram. E aí, a gente fez o ponto alto. Vamos fazer novamente. Laça, introduz na corrente, laça novamente, tenho 3 argolinhas. Laça e passa por 2 argolinhas, laça novamente e passa pelas 2 argolinhas restantes. E aí, você tem um ponto alto. Vou fazer o resto aqui. E esse é o ponto alto. Agora, para fazer outra carreira, a gente vai subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vira o trabalho, laça,
e faz o primeiro ponto. E segue fazendo os pontos, ponto em cima de ponto. Laça, introduz, laça novamente duas, laça novamente duas. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que vocês podem ver o ponto alto, ele é mais alto, né? Ele é o mais alto desses 3 pontos básicos. E ele é o que você mais faz a peça mais rápido, né? Por ele ser mais alto, você faz menos carreiras. Então, temos aqui os pontos básicos, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. E agora também um material importante de vocês terem é a agulha de tapeceiro. A agulha para você fazer o arremate, para você esconder essas linhas do seu trabalho. É uma agulha que ela tem essa abertura maior, então você consegue passar qualquer tipo de fio, qualquer espessura de fio. Mas se for muito, muito grosso o teu fio, provavelmente não vai passar. Esse tipo de agulha, quando você vai comprar, quanto menor a numeração, maior é essa abertura aqui. Se eu não me engano, essa é a 12. Mas eu vou deixar todos os links para vocês na descrição. E aí, como eu faço geralmente nos trabalhos? Eu coloco o fio aqui na agulha e eu vou escondendo entre essas alcinhas do trabalho. E eu vou passando aqui com a agulha e vou escondendo. Caso esse aqui seja, tipo assim, o avesso do meu trabalho. Eu nunca vou esconder onde vai ficar aparente, geralmente no avesso do trabalho, que você vai esconder esses fiozinhos. Olha, tá vendo que tem várias correntinhas? A gente vai escondendo. E aí, geralmente, eu corto. E finalizo essa pontinha aqui pra ela não soltar com um pouco de cola. A cola que eu uso é essa aqui, que é cola de pano. Mas qualquer marca que cole pano ou cola de silicone também funciona. Outro material também que eu aconselho vocês comprarem é um marcadorzinho de pontos. Isso é muito útil, principalmente você que está começando. Também na questão de projetos planos, né, o crochê plano, porque esse marcador é mais utilizado no amigurumi, porque a gente faz carreiras contínuas assim, circulares, porém é muito útil também para você marcar qual foi o seu primeiro ponto, o último, para não se perder. Também vou deixar o link na descrição. Geralmente você compra ele em várias unidades, é bem baratinho. Bom, pessoal, basicamente é isso do crochê plano. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como fazer amigurumis, qual é a técnica e os materiais necessários para fazer o amigurumi. Mas se vocês já dominarem esses pontos, vocês já vão estar dominando a técnica do amigurumi. Porque basicamente é o mesmo movimento do ponto, né? Só muda a técnica que a gente começa o amigurumi. E alguns materiais são diferentes, mas o básico do crochê é isso. Então, treinem bastante, não se preocupem se ficar torto, ou muito largo, ponto, ou muito apertado. Com o tempo, você vai se adaptando da melhor forma que a posição da agulha e a tensão do ponto também, tipo, quanto você deixa mais apertado e mais frouxo. O importante é você não desistir e ter paciência, é necessário paciência e repetir, né? Se você não tem a prática e repetir, tentar mais uma vez e assistir de novo o vídeo, se você não tiver essa prática, não tem como você evoluir. Então é isso, até o próximo vídeo.